meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 23 e 24 do livro Gisele, a amante do inquisidor. Mas antes, como sempre, para não perder o costume, eu já conto com seu apoio para você deixar o seu like, um comentário, compartilhar se for possível e se você ainda não for inscrito, se inscreva. Isso não custa nada para você e para mim ajuda muito, gente. É o reconhecimento do meu trabalho que eu faço sempre com muita dedicação e carinho para vocês, certo? Se você quiser me apoiar também de alguma outra forma, você pode se tornar um membro do canal ou clicar no botãozinho valeu. Isso estaria me ajudando muito, ok? Dados os recados, vamos para o capítulo 23. A felicidade por ter em seu ventre um filho de Ramon encheu Gisele de esperanças. Após o nascimento da criança, daria um jeito de livrar-se de Solano e casar-se com Ramon, e viveriam felizes para sempre, os três, longe de toda aquela sordidez. Solano, por outro lado, acreditava que o filho era dele, e vivia gritando aos quatro cantos que ainda traria ao mundo mais um herdeiro antes de morrer. Gisele não tivera nem tempo de contar tudo a Ramon. Solano chegara e, por causa de sua gravidez, parecia que não iria mais embora. Ficou por 2 semanas seguidas, até que resolveu partir. Depois que ele se foi, Rúbia foi bater à porta do quarto de Gisele. Ela estava descansando e a outra entrou bem devagarzinho. Gisele chamou baixinho. — Está dormindo? — Não, estava apenas descansando, fazendo planos. — Que planos? Não podia dizer a Rúbia que pensava em matar o seu pai. Por mais que a moça gostasse dela, ficaria com ódio se soubesse. — Planos para o meu filho. Despistou, acariciando a barriga. — O pai dele já sabe? — Ainda não, suspirou ela, um tanto sem jeito. — Quer que eu mande chamá-lo aqui? — Você faria isso? — E por que não? Por acaso também não vivo um romance ilícito e obscuro? O amor é assim mesmo, minha amiga. Não se pode ir contra ele. No dia seguinte, Belinda apareceu em casa de Gisele para chamar Ramon. Ele estava dormindo com Manuela, e a escrava fez um ar de desagrado quando soube. Mas não disse nada. Tinha medo de Gisele e preferiu não se meter naquela história, como Belita já fazia. Ao saber que Gisele o receberia, Ramon largou Manuela e seguiu direto para Cádiz, em companhia de Belinda. Foi discretamente introduzido nos aposentos de Gisele, e os dois se amaram loucamente. Só depois que terminou, ela lhe contou que estava grávida. — Meu filho, Gisele! Exultou. — Você está esperando um filho meu? Tem certeza? Não é daquele porco do Solano? — Tenho certeza, Ramon. É seu filho. Gisele não queria lhe contar que pensava em dar cabo da vida de Solano. Ramon desistira da ideia do assassinato, e ela sabia que ele não queria envolver-se em nenhum crime, e ainda tentaria fazer com que ela mudasse de ideia. Mas ela não permitiria que seu filho fosse criado por outro homem, nem que desse a ele os carinhos que deveria reservar para seu verdadeiro pai. No momento oportuno, veremos o que fazer, disse ele, ainda em dúvida. — E Manuela, como vai? — Bem... Tamanha era a felicidade de Gisele que ela nem percebeu as reticências de Ramon. Ele procurou desviar o assunto e pôs-se a contar-lhe sobre os negócios, mantendo-a informada sobre o que acontecia na taverna. — Teve notícias de Esteban? — Não, nunca mais soube dele. — É pena. — Sente saudades? — Na verdade, sinto sim. Você sabe o quanto gosto dele. Ramon não respondeu. Sentia um pouco de ciúmes de Esteban, mas não queria que ela soubesse. Ficou durante toda a noite. Na manhã seguinte, Rúbia veio chamá-lo. Ele levou um susto ao ver a moça ali, parada, diante dele.
Não se preocupe com Rúbia, tranquilizou Gisele. É minha amiga. Foi ela quem sugeriu trazê-lo aqui. Mas agora já é tarde, observou ela. Você deve ir. Meu pai saiu, mas nunca sabemos quando irá voltar. Ainda mais agora que pensa que vai ser pai. Por que está fazendo isso? Retrucou Ramon, sem nada entender. Não gosta de seu pai? Gosto, e muito. Por isso, serei eternamente grata a Gisele pelo bem que está fazendo a ele. Mas não posso fechar os olhos para a realidade. Meu pai é um homem velho e feio, ao passo que Gisele é uma mulher jovem e linda. Eu seria uma tola se pretendesse que ela o amasse e lhe fosse fiel. Além disso, sei o quanto é triste amar uma pessoa que não se pode ter. Como assim? Outro dia Gisele lhe contará essa história. Agora venha. Meu pai pode voltar a qualquer momento. Ramon não discutiu. Sentia-se grato àquela jovem por permitir que ele encontrasse sua amada. Beijou Gisele apaixonadamente. Deu-lhe outro beijo no ventre e se foi. Belinda já o aguardava e conduziu-o direitinho para fora do castelo. É um bonito rapaz, elogiou Rúbia. É sim, eu o amo muito. Ramon não podia vir todo o dia. Além da distância, a prudência aconselhava que não se expusesse tanto. Solano, preocupado com a gravidez de Gisele, afastava-se muito pouco, e era só nessas oportunidades que Ramon havia às pressas. Com isso, seu romance com Manuela foi se intensificando. Seu coração ainda pertencia a Gisele, mas Manuela era uma mulher ardente e sensual, e Ramon foi se envolvendo. Sempre que Belinda aparecia para chamá-lo, ele largava Manuela e ia ao encontro de Gisele, mas já não se consumia de paixão e desejo como antes, e a falta que Gisele fazia foi sendo suprida pelo calor do corpo de Manuela. Com isso, Gisele também foi se sentindo só. Parara de ter enjoos, mas sua barriga ainda não começara a crescer. Ainda assim, não permitia mais que Solano a tocasse. Sempre que ele a procurava, ela se desculpava com os enjoos e as tonteiras, alegando que a gravidez lhe tirava o apetite sexual. Ele compreendia e não insistia, e Gisele passava as noites ardendo de desejo, pensando na falta que Ramon lhe fazia. Começou a perder o sono. Quanto mais ansiava por Ramon, menos conseguia dormir. Solano, em seu quarto, dormia de roncar, e Gisele, certa noite, irritada com a falta de sono, levantou-se na ponta dos pés. Sabia que Rúbia e Diego deveriam estar no quarto ao lado, e dirigiu-se para lá. Colou o ouvido à porta, mas quase não escutava nada. De vez em quando, um gemido, um sussurro, risos. Aquilo a foi enchendo de desejo, e ela tomou coragem. Com a mão na aldrava, empurrou a porta e entrou. O quarto estava às escuras, e ela foi se encaminhando para a cama de Rúbia. Os dois estavam nus, se amando, e sorriram ao mesmo tempo quando ela se aproximou. Aquilo a espantou deveras. Pensava que Rúbia iria expulsá-la dali, mas ao invés disso, ela lhe estendeu a mão, que Gisele tomou docemente, enquanto Diego a puxava pela outra mão. Gisele deitou-se entre eles. Daquele dia em diante, assim como Ramon procurava o corpo quente de Manuela, Gisele passou a consumir o seu desejo na cama de Rúbia, ao lado dela e de Diego. Rúbia não se importava de vê-la e a Diego juntos. Ao contrário, parecia até gostar. Os três se tornaram amantes. Gisele não vinha sempre. Sabia o quanto eles se amavam e sabia que o que ela buscava neles era apenas sexo e conforto. Solano de nada desconfiou. Para todos os efeitos, Gisele sentia enjoos de gravidez. Muitas vezes, descobrira Gisele dormindo no quarto de Rúbia,
Mas nem de longe lhe passou pela cabeça o que estava acontecendo. Achava natural que a esposa buscasse a companhia de outra mulher naquelas horas, pois só outra mulher poderia ajudá-la com seus problemas íntimos. Gisele não teve coragem de contar nada a Ramon. Tinha medo de que ele não aceitasse. Casar-se com Solano fora uma questão de vida ou morte, mas dormir com Diego e Rúbia era uma traição inaceitável. Por isso, não disse nada. Quando Solano viajava, Belinda o chamava, e ela não ia ao quarto de Rúbia. Dedicava-se inteiramente a Ramon, e ele nem de longe desconfiava que ela também o estivesse traindo. Capítulo 24. Com o decorrer dos dias, Juan foi se sentindo cada vez mais inquieto. Só conseguia pensar nas palavras de Esteban. Gisele não o amava. Amava Ramon, o vagabundo. Mas como podia ser verdade? Ela estava em Cádiz, com Dom Solano. E Ramon? Será que continuava em Sevilha? Cada vez mais atormentado, resolveu sair. Esperou até que Monsenhor Navarro dormisse e ganhou a rua. Em poucos instantes, adentrava a taverna de Gisele. Tudo parecia como antes, à exceção, talvez, de Manuela. Agora, era somente ela quem distraía os homens com sua dança. Em silêncio, Juan se sentou a uma mesa no canto e pôs-se a espiar. A taverna não estava muito cheia, e ele pôde prestar atenção a cada detalhe. Envolto em seu manto de veludo negro, Juan passou despercebido. Ninguém conseguira ver-lhe o hábito sob o manto e ninguém imaginou que ele era um religioso, a não ser Manuela, que já o conhecia. Ela terminou de dançar e foi para onde ele estava com um sorriso malicioso estampado no rosto. Ora, 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 disse em tom de malícia, se não é o noviço por aqui novamente. Juan sentiu o rosto enrubescer e teve vontade de se levantar e sair correndo dali. Mas a curiosidade o deteve. Não havia visto Ramon e queria saber se ele ainda continuava por ali. Boa noite, senhorita Manuela, respondeu com excessiva cerimônia. O noviço sabe o meu nome. Por favor, senhorita, deixe de brincadeiras. Está bem, concordou ela, sentando-se ao seu lado. Mas, diga-me, o que o traz aqui? Gisele não está mais à frente da taverna. Eu sei. Não vim por causa de Gisele. Não veio? E a que veio, então? Não vai me dizer que veio por minha causa. Fingindo não ouvir os seus gracejos, Juan virou o rosto de um lado a outro, como se procurasse alguém. Onde está Ramon? Indagou, com fingida naturalidade. Não trabalha mais aqui? Ramon? Tornou Manuela desconfiada, com medo de que ele fosse algum tipo de espia de Gisele. Não o vi hoje. Por quê? Por nada. Ora, vamos, noviço. Será que não poderia me chamar pelo nome? Zangou-se. Manuela deu uma gargalhada e acrescentou. Está bem, Juan. Mas você ainda não me disse por que está atrás de Ramon. Ele está com débito com a igreja? Juan ignorou o sarcasmo e ficou olhando para o seu rosto, imaginando se poderia confiar nela. Você é muito amiga de Gisele, não é? Cada vez mais desconfiada, Manuela respondeu com cautela. Ela praticamente salvou a minha vida. Sei. E Ramon? O que tem ele? Juan queria perguntar-lhe sobre o envolvimento de Ramon com Gisele, mas Manuela temia que ele quisesse averiguar se ela e Ramon eram amantes. Em sua ingenuidade, Juan sequer imaginava o envolvimento entre ambos. Tentando parecer casual, prosseguiu. É que fiquei imaginando. Ramon deve estar sentindo muita falta de Gisele, não é? Quero dizer, com o casamento e tudo mais. É, Ramon deve mesmo estar sofrendo. Por que Ramon estaria sofrendo?
Manuela não estava entendendo nada. Aquele menino parecia dizer coisas sem sentido algum. Afinal, o que estaria tentando descobrir? Escute, Juan, revidou ela com todo cuidado. Não entendo aonde quer chegar. Ele a fitou com olhos ávidos e tomou coragem para perguntar. Gisele e Ramon são amantes? Ela suspirou aliviada. Você não sabe? São ou não são? É claro que são. Pensei que soubesse. Todo mundo sabe. Desde quando? Ora, desde que se conheceram. Mas Gisele está casada com Dom Solano. E daí? Desde quando o casamento é empecilho para o amor? Juan silenciou, lutando desesperadamente para conter a raiva. Gisele o enganara. Dissera que o amava, mas estava mentindo. Monsenhor Navarro é que tinha razão. Ela não amava ninguém, a não ser aquele porco imundo do Ramon. Sem dizer nada, levantou-se com o ódio a transfigurar-lhe as feições e foi-se encaminhando para a porta. Ainda deu uma última olhada para dentro, tentando ver se Ramon estava por ali, mas ele não apareceu. Ramon estava no quarto atrás da taverna, cuidando da contabilidade, e nem sabia da chegada de Juan. Da porta, olhou rapidamente para Manuela, que permanecia fitando-o com ar de indignação, e se foi. Voltou para a abadia e foi deitar-se. Monsenhor Navarro ressonava alto no quarto ao lado, e nem se apercebeu de sua saída. No dia seguinte, levantou-se mais cedo do que de costume, aprontou-se e saiu, deixando um bilhete conciso para Esteban. Tomou a carruagem e rumou para Cádiz. Quando chegou, o castelo já estava em plena atividade. Dom Solano havia saído para resolver uns assuntos. Rúbia e Diego estavam fora, andando a cavalo, e Gisele estava repousando. Foi recebido pelos criados, e Belinda correu ao quarto de Gisele para chamá-la. Ela se aprontou rapidamente e desceu apressada, pensando que Juan estivesse ali amando de Esteban. Encontrou-o no salão principal, andando de um lado ao outro, apertando as mãos, cheio de nervosismo. Juan! Exclamou Gisele, correndo para ele e segurando-lhe as mãos. Aconteceu alguma coisa? Ele olhou de soslaio para a escrava e respondeu bem baixinho. Precisava falar-lhe, a sós. Gisele meneou a cabeça e levou-o para o seu quarto. Afinal, era um religioso, e seu marido não iria reclamar de sua presença em seus aposentos particulares. Depois que ele se acomodou, Gisele sentou-se diante dele e tornou a falar. Muito bem. Agora me conte o que houve. Ele permaneceu durante alguns minutos estudando seu rosto. Ela parecia agitada, nervosa, com medo de alguma coisa. Seria medo de que algo houvesse acontecido ao amante? Gisele, balbuciou ele, da última vez que nos vimos, disse que me amava. A mente de Gisele começou a trabalhar rapidamente. O Juan não estava ali para levar-lhe nenhuma notícia ruim. Estava ali para cobrar-lhe algo. Sabia que ele estava apaixonado por ela e lembrou-se de que havia lhe dito que o amava. Até dormira com ele e o transformara num homem. Seria prudente revelar-lhe a verdade sobre seu envolvimento com Ramon? O que quer dizer? Retrucou confusa. Disse ou não disse que me amava? Disse. E estava mentindo? Não, sustentou a mentira. Quando se deitou comigo, falando aquelas coisas, estava sendo sincera, não estava? Estava. Então, por que mantém um caso com esse tal de Ramon? Não diga isso, censurou exaltada. Não é verdade. Você disse que me amava, Gisele. Você jurou. Disse que Ramon era apenas um amigo. Mas é. Mentira.
Manuela me contou tudo. Você e Ramon são amantes, desde quando se conheceram. Mas quem é esse Ramon? E como foi que entrou na sua vida? Gisele começou a desesperar. Tinha em Juan um forte aliado contra as armadilhas de Miguel. Se perdesse sua amizade e ele se passasse para o lado daquele padre maldito, nem queria pensar no que poderia acontecer. Rapidamente, chegou mais para perto dele e falou com aparente tranquilidade. Foi Manuela quem lhe contou isso? Já disse que foi. E disse mais. Disse que vocês ainda mantêm esse romance, a despeito de seu casamento com Dom Solano. Manuela está mentindo, objetou entre dentes. Ela tem ciúmes. Vive se insinuando para Ramon, mas ele não a quer. E ela acha que a culpa é minha. Mas não é. Se Ramon não a deseja, o problema não é meu. Só que ela não pode aceitar o fato de que ele não se sente atraído por ela e quis fazer intriga. Juan fitou-a em dúvida. Ela falava com tanta convicção que era difícil não acreditar. Mas Monsenhor diz que você o ama. Ele está enganado. Na certa, só porque vendia a taverna para Ramon. Ele ficou imaginando coisas. Ela desviou os olhos, com medo de que ele percebesse a raiva que ia tomando conta de todo o seu corpo. Por que Manuela fizera aquilo? De Esteban não dizia nada. Mas Manuela, que direito possuía de sair por aí falando de sua vida? E como é que sabia que ela e Ramon ainda eram amantes? Aos poucos, foi percebendo que Manuela parecia saber demais sobre sua vida, o que a foi deixando inquieta. A seu lado, Juan permanecia calado, fitando-a com um olhar ávido, como que tentando adivinhar o que ia em seu coração. Em seu íntimo, queria acreditar, embora soubesse que ela estava mentindo. Você e Ramon não têm se encontrado? Insistiu. Não. Depois que me casei, nunca mais nos vimos. Tem certeza? Por que duvida? Não tenho motivos para mentir para você. Você ainda me ama? Amo. Só que agora sou uma mulher casada. Devo obediência e respeito ao meu marido. Por que se casou com ele, Gisele? Choramingou, atirando-se a seus pés. Você sabe, tornou ela, acariciando-lhe os cabelos. Foi preciso. Ele não parava de chorar, agarrado às suas pernas. Aquele era o momento que Gisele esperava. Juan demonstrava fraqueza e fragilidade, e ela se aproveitou da situação para convencê-lo. Vagarosamente, foi erguendo-o pelos braços, até que ele se ajoelhou diante dela e pousou a cabeça em seu colo. Gisele beijou-lhe os cabelos e começou a erguer o seu queixo, beijando-o de mansinho. Ele não resistiu, caiu em seus braços afoitamente e se entregou ao amor. Ao final, estava satisfeito e convencido. Do jeito como Gisele fizera, devia amá-lo de verdade. Não conte sobre isso a ninguém, Juan. Pediu com voz melíflua. Se meu marido souber, manda-me matar. Não se preocupe, Gisele, ficará somente entre nós. Ótimo. Lembre-se de que sou uma mulher casada e agora não posso mais dormir com outro homem que não seja meu marido. Você foi a única exceção. Todo convencido, Juan sentiu o peito inflamar-se de orgulho e acabou retrucando. Fique descansada e confie em mim. Não contarei nada a ninguém. Nem a Esteban. Ele titubeou, mas concordou. Nem a Monsenhor. Gisele sorriu exultante. Mais uma vez, conseguira convencer aquele noviço tolo de que ela o amava. Só mesmo uma cabecinha ingênua e pueril, feito a de Juan, para acreditar num disparate daquele. Mas ela sabia que o rapaz poderia ser-lhe útil ou perigoso. Se estivesse a seu lado, seria um verdadeiro aliado. Contra ela, poderia se tornar um feroz inimigo.
Ainda mais se descobrisse que ela mentira e que o usara durante todo aquele tempo. Quando Juan chegou de volta à abadia, Esteban estava quase desesperado à sua procura. Logo que o viu entrar, correu ao seu encontro, demonstrando genuína preocupação. A seu lado, Miguel o acompanhava, o olhar grave denotando que também estava preocupado. Juan! Explodiu Esteban. Onde foi que se meteu? Não leu o meu bilhete? Isso! Estendeu para ele o bilhete e continuou. Não diz nada. Monsenhor Navarro, preciso sair. Não se preocupe. Juan. Onde é que esteve? Nós ficamos preocupados, Juan, acrescentou Miguel. Por pouco Monsenhor não dá um alarme para a abadia inteira. Estão exagerando. Vai me dizer onde esteve ou não? Estive por aí. Onde? Em lugar nenhum. Saí, fui para o campo. Precisava espairecer. Espairecer? Espantou-se Miguel. Por quê? Juan fitou Esteban pelo canto do olho. O cardeal sabia muito bem por quê. Não imaginava que ele houvesse ousado tanto, mas sabia que ele, na certa, estava tentando fugir de seus próprios sentimentos. Juan está com certas dúvidas, esclareceu Esteban mais que depressa. Não sabe se quer mesmo se tornar padre. Ah, é isso? Tornou Miguel desconfiado, imaginando se não havia um dedo de Gisele naquela história. E o que lhe causa tantas dúvidas? Nada demais, amigo Miguel. Ele está enfrentando uma fase difícil, coisas da idade, você entende. Juan sentiu o rosto arder, coberto de vergonha. Deu um sorriso forçado e, pedindo licença, rodou nos calcanhares e foi para seu quarto. Creio que você deve arranjar uma mocinha para ele, sugeriu Miguel. Juan não será feliz fora da vida monástica. Ele não tem ninguém, nem preparo nenhum para enfrentar o mundo lá fora. E depois, são tempos difíceis. Tem razão, Miguel. Tratarei de providenciar isso. Se você quiser, posso arranjar-lhe algo. Ainda há muitas mocinhas nas masmorras, das quais não posso mais ocupar-me. Sua virgindade tem sido atestada pelos carrascos do tribunal, e Juan ainda nos faria um favor. Obrigado. Vou falar com ele. Tenho certeza de que acabará concordando. Afinal, é uma tarefa honrosa essa que lhe confia. Com um aceno de cabeça, se despediram. Esteban precisava conversar com Juan, convencê-lo a aceitar o cargo que Miguel lhe oferecia. Serviria para mantê-lo ocupado e desviar sua atenção de Gisele. Juan ainda era muito jovem e não tardaria a esquecê-la. Ao menos, era o que ele pensava. Continua no capítulo 25. Até lá!